Pessoal, meus caros alunos, estamos a iniciar nosso terceiro módulo, nossa segunda aula, segundo encontro, com o tema Psicanálise Política. Ontem tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre psicanálise e cultura. Próxima aula, provavelmente a terceira aula, teremos psicanálise e religião. Atentem bem, é o cenário que nós estamos desenhando para trabalharmos o nosso curso. O terceiro módulo se volta para influências da psicanálise no mundo atual. De uma maneira muito tranquila, vamos então nos concentrar, vamos nos organizar, como sempre, aquelas pequenas lembranças, ambiente, silêncio, um corpo relaxado, uma mente preparada, uma mente focada, uma boa disposição. E vamos acompanhar o nosso trabalho de hoje, psicanálise política. Nós sabemos que falar de política não é uma coisa simples. Nós estamos a falar de política e de psicanálise. Contribuição da psicanálise à política e contribuições da política à psicanálise. Esse será o nosso universo. O nosso pensamento do dia se volta hoje para o pensamento de Clarice Lispector, que diz o seguinte: ouse e arrisque. Não desista nunca e saiba valorizar quem ama você. Esse ou esses, sim, esses merecem o seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Uma belíssima frase de efeito, um belíssimo pensamento e profundo. Vamos pensar com calma, vamos refletir e vamos considerar todas as possibilidades, todas as provocações que esse pensamento movimenta em nossa mente. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho, vamos nos reportar, vamos nos voltar ao nosso mapa mental e identificar o cenário à nossa disposição. Psicanálise em diálogo com a política. Vamos observar as colunas mestras, os temas centrais. Então, o mapa nos apresenta conceitos fundamentais, nos coloca psicanálise e teoria política, estruturas de autoridade, movimentos sociais e mudança, psicanálise e ideologias, influência da mídia e propaganda, liderança e personalidade, política e trauma, ética e política, desafios contemporâneos, intervenções psicanalíticas e futuro da política. Colunas mestras que vão orientar a nossa reflexão. Aqui se trata de uma provocação, mas com intuito pedagógico de nos contextualizar, de colocar a realidade que nós estamos a pensar. Quanto aos conceitos, podemos identificar de onde vem o poder, a natureza do poder e a questão da ideologia. Com relação à natureza do poder, nós nos damos conta, as teorias do poder e a relação do inconsciente, existe uma relação entre os dois? Existe, tanto do ponto individual quanto do ponto coletivo. O que movimenta o poder? É o desejo. O desejo é o motor da política, sempre influenciado pela nossa libido. Existe também repressão e sublimação de impulsos em sistemas políticos? Existe. Assim como nós falamos da repressão e sublimação na individualidade, na experiência da subjetividade, da singularidade, existe a experiência da repressão e sublimação no coletivo, nos sistemas políticos. Vamos nos dar conta. Com relação à questão da ideologia,
me comprometo a levar até vocês um texto sobre ideologia, o lugar da ideologia no mundo de hoje. Ideologia como sintoma, no sentido lacaniano, sintoma no sentido assim, ideologia pode fazer bem, pode fazer mal. Ideologia, mecanismos psíquicos na adesão e propagação de crenças políticas. Existem mecanismos psíquicos para movimentar a massa, a coletividade, pedindo adesão e propaganda? Existe. Verdadeiras crenças políticas. Existe a experiência da ilusão e desilusão política na perspectiva psicanalítica? Existe, tanto individual quanto coletiva. Aí é a presença da psicanálise. Trazendo Freud e a relação que ele teve com a civilização à sua época. Ele tinha uma postura diante da religião, diante do poder. Existem tensões entre as demandas instintivas e as restrições sociais, existe. Nós já nos demos conta disso quando falávamos do superego, restrições do nosso superego e restrições do superego sociedade sobre a coletividade. A função da religião e da arte na civilização, segundo Freud, nós sabemos da opinião dele em relação à religião, sabemos da opinião dele em relação às artes, trata-se de um resgate. Avançando, Reich, um psicanalista, também ele tem algumas bandeiras, ele pensou a questão da relação entre a repressão sexual e o conservadorismo político, combateu a repressão sexual que acontecia por meio do conservadorismo político, combateu também o autoritarismo e a psicopatologia política, uma política doente que acaba transformando o eu, o sujeito, em refém. Avançando um pouco em termos de autoridade, nós já conhecemos a figura do pai, conhecemos um pouco a figura do líder, a figura paterna na organização social e política, a experiência na individualidade e a experiência na coletividade, politicamente falando, socialmente falando. Estudo de casos históricos, vejam ditaduras e democracias pelo mundo afora. Tem uma explicação psicanalítica? Tem, existe. Psicologia das massas, a gente se dá conta, eu fiz essa experiência quando era adolescente, ao andar sozinho você é alguém. Ao andar em grupo, você se desconhece, não sabe do que é capaz. Psicologia das massas, fenômeno de grupamento, identificação e contágio emocional. Vejam as experiências que nós temos nesses últimos tempos, por meio da mídia, movimentos de massa em cidades, em países, um quebra-quebra, fogo, vidros, imagens, monumentos, como se escapa, como se perde, entre parênteses, entre aspas, a normalidade do bom comportamento. A influência do líder na psicologia das massas, como é significativa e como a psicanálise pode olhar isso de perto. Com relação às mudanças sociais, experiências que nós estamos a ouvir e ver, revoltas e revoluções, qual é o papel do inconsciente coletivo das grandes mudanças sociais? Vejam as guerras, vejam situação de crianças, de bebês, estupros, uma violência generalizada, animalesca, a luta pela emancipação e pelos aspectos e seus aspectos psicanalíticos. Em termos de política de identidade, o narcisismo das pequenas diferenças na política contemporânea existe. O narcisismo pode ser saudável, pode ser patológico. Quando ele experimenta o poder, quando ele experimenta o dinheiro, o narcisismo se perde, o narcisismo perde a direção.
A psicanálise na construção e reconhecimento de identidades coletivas pode ajudar? Pode. Para onde caminha o nosso povo? Outro dia, eu usei a expressão culture. Apareceu, acho, em aula passada, a identidade, o caráter de não uma pessoa, o caráter, a identidade de um povo, por onde passa. Identidades coletivas. Com relação à direita, esquerda ou centro, certamente você pertence a alguma tendência ou não pertence a nenhuma tendência. A psicanálise pode ajudar nesses estudos comparativos da ideologia? Pode. Relação entre neurose e posição política? Existe estudos muito interessantes nesse sentido. Neurose e posturas políticas. Eu tenho colegas que eu não reconheço quando eles se vestem de atores políticos. Utopias, o perigo da utopia como negação da falta fundamental. O perigo da utopia como negação, utopia, negação da falta fundamental. Podemos trabalhar isso. A gente sabe que utopia é sempre uma projeção, que a utopia é sempre um lugar de chegada, mas nós nunca chegamos a ocupar esse lugar porque ele sempre se distancia na medida da nossa chegada. As implicações do não todo lacaniano na construção das sociedades futuras, depois eu aprofundo essa ideia do não todo lacaniano. Com relação à mídia e propaganda, nós sabemos que a mídia constrói o consentimento, ela mantém você ligado na telinha. Hoje mesmo, no almoço, nós víamos um programa onde os atores se colocavam no ridículo para chamar a atenção. A questão do consentimento. O que é isso que está acontecendo? Precisa entender o que está acontecendo. A psicanálise das técnicas de persuasão e manipulação de massas. Interessante, ela pode construir a manipulação, ela pode desconstruir a manipulação. Em nossas mãos, de admiradores, de busca de conhecimento ou de profissionais, sempre deve desconstruir a construção da manipulação de massas. A função psicológica da propaganda política, nós sabemos, não é de graça, tem interesses. Experimentamos simulacros e hiperrealidade. Existe a psicanálise da simulação política e das narrativas construídas, tanto em benefício quanto aquela da desconstrução. Com relação ao carisma e poder, a dimensão psicanalítica do fenômeno carismático, é possível identificar o fenômeno carismático? Sim, para o bem ou para o mal. Análise do líder enquanto objeto de desejo e de identificação é muito forte. Vejam aí relações fundamentalistas, fundações dogmatizadas na defesa. Patologias de líderes, por outro lado, estudos psicanalísticos sobre tirania, paranoia, megalomania de muitos que estão em papel de liderança, em papel político. Implicações do narcisismo e outras patologias no exercício do poder existe. A psicanálise pode ajudar nesse sentido. Quanto à memória coletiva, a psicanálise presente na elaboração de traumas históricos e nacionais, dizia, acidentes da natureza, guerras, fome, mortes na comunidade. O papel do psicanalista na reconstrução da narrativa coletiva, portanto, observar as narrativas coletivas. Muitas narrativas criam mentiras e transformam em verdade, porque o fato não conta. Política de medo, muitas pressões, muitas manipulações, no sentido de provocar divisões, de provocar controles, plantando medo
medos inconscientes, medos em coletividades. A psicanálise na compreensão da ansiedade social e xenofobia. Existe uma ansiedade social? Existe. Existe uma xenofobia? Existe, que é bem alimentada. Como a psicanálise pode atuar, pode ajudar. Justiça e equidade. Conceito de justiça sob uma perspectiva psicanalítica interessante. Hoje a justiça está sem direção. A relação entre lei, superego, sociedade, lei, desejos possíveis e impossíveis e ética na governança. Avançando, transparência e ocultamento, o papel do segredo e da revelação na vida política, quantas coisas não nos chegam ou fizeram não nos chegar. Não existe interesse, existe até uma lei de transparência, o fenômeno da transparência na dinâmica do poder. Com relação à globalização, impactos psíquicos da deslocalização, perda de referências tradicionais. Quem faz uma experiência forte dessa é quem sai do interior para uma cidade grande. Uma cidade pequena, um supercontrole. Uma cidade grande, não sou ninguém. Perco meu sentido de existência, não tenho raízes. A emergência de novas formas de subjetividade e de conflito. Comentávamos a respeito da cultura. Crise ambiental. Ansiedade frente ao futuro. E a preocupação com a finitude dos recursos, ecossistema. A psicanálise aplicada à compreensão da crise ecológica. Muito interessante. Como é que funciona esse inconsciente individual coletivo, onde uma minoria se beneficia de um ambiente, de um ecossistema, em termos de causar danos ao ecossistema em benefício próprio. Clima e política, intervenções políticas em contextos políticos, intervenções psicanalíticas em contextos políticos. Interessante. Prática psicanalítica como espaço de resistência e transformação social, muito interessante. É muito comum, né? Grandes psicanalistas em grandes palestras, grandes seminários, grandes encontros para a leitura de conjuntura de realidade. A formação do sujeito crítico e consciente, em termos de educação. A contribuição que a psicanálise pode dar para a pedagogia e a formação cívica é enorme. O sujeito, pensando em democracia e participação, quem é o sujeito democrático? E como a teoria psicanalítica pode ajudar nesse sentido? Desafios à participação efetiva numa era digital. Muito interessante. Finalmente, repensar a tecnologia e a vigilância. Repercussões da vigilância na estrutura psíquica do sujeito, cada vez mais vigiados em todos os lugares. Reflexões sobre a nossa privacidade, nosso controle, nossa liberdade, como fica. Esse é o mapa mental do tema que nós estamos a abordar hoje. Meus caros alunos, então, entrando na segunda parte da aula de hoje, e com isso finalizando o nosso trabalho, nós estamos diante de uma pintura surrealista, já trabalhamos com ela, já temos um conceito, uma ideia, e observem o ambiente que se apresenta do globo, do mundo, dos continentes, e a preocupação nossa é como se dá o exercício do poder, o exercício da prestação coletiva, o serviço em benefício do bem comum, dentro das culturas diferenciadas, dentro das crenças e valores da diversidade dos povos. Esse será o exercício que faremos e colocaremos na balança da psicanálise.
o diálogo da psicanálise com essa realidade, com essa dimensão política. Vamos em frente? Diferentemente das últimas aulas, quando se apresentar um quadro em branco com uma orientação, didaticamente eu estarei sensibilizando vocês, os alunos, para a pintura que vem a seguir. Estamos a falar, então, nessa abertura do conteúdo da nossa matéria de hoje. Eu trouxe a filosofia, trouxe a teologia, trouxe a sociologia, trouxe a antropologia, trouxe a jurisprudência para sentirmos o olhar de cada uma delas sobre a realidade política. E veja o seguinte, com relação à filosofia, a filosofia está voltada ou preocupada com a prática da organização da sociedade e da governança, quando ela reflete o que é a justiça, o que é o poder, o que é a autoridade, o que é o papel do indivíduo, o que é o papel da coletividade. Ela trabalha justamente a natureza dessas ações. Vejam na pintura aqui, nesta pintura, como isso se apresenta, a ideia do poder, das relações. Detalhes, imagens. E voltamos à narrativa. Quando nós falamos de filosofia e política, como eu dizia a vocês, a filosofia pode ajudar na organização da sociedade, pode ajudar na organização da governança. O filósofo é um profissional, é necessário para pensar a nossa realidade. No caso aqui, a nossa realidade política. O filósofo nos ajuda em repensar conceitos de justiça, hoje antagônicos. O que é a justiça? Nem a própria justiça consegue se definir. Mas eu diria a essência da justiça, veja a balança que se apresenta na pintura, essência da justiça, a balança nos mostra a imparcialidade. Os dois pratos se encontram no mesmo nível. A imparcialidade. Quando se perde a noção da imparcialidade, a justiça evapora. A filosofia pode ajudar a repensar o lugar do poder, o lugar da autoridade e o papel nosso de cada dia. Qual é o lugar do poder? O poder foi feito para beneficiar uma minoria? O poder foi feito para garantir uma posição ditatorial? A autoridade, para que existe? Benefício da coletividade? É possível viver sem autoridade? Nossas fragilidades, da autoridade para autoritarismo. Autoritarismo na família, autoritarismo na escola, autoritarismo no trabalho, na universidade. Perde-se a noção da autoridade. Papel do indivíduo, a filosofia pode ajudar a pensar? Sim. A filosofia pergunta, ajuda. De onde eu vim? Para onde vou? O que eu quero da vida? Por que isso? Por que aquilo? Qual é a razão disso? Bem, avançando. Novamente, motivação para o que se segue depois. Aqui nós falaremos do lugar da psicanálise quando ela se põe em diálogo com a política. Assim como a psicologia dialoga com a política, a psicanálise também. Nós sabemos que a psicanálise pensa a vida de dentro para fora, a minha vida na individualidade, a minha vida na subjetividade, a minha vida na singularidade, a minha vida no meu protagonismo, na minha autonomia, mas a psicanálise também pode pensar a realidade política, pensar o inconsciente coletivo, pensar o DNA coletivo, pensar o psiquismo coletivo, que manifesta desejos, que apresenta dinâmicas psicológicas. Vamos observar isso. Observe o quadro.
Ok? Voltando à psicanálise política, o lugar da psicanálise na política, ela pode trabalhar os desejos inconscientes coletivos. Existem? Existem. Dinâmicas psicológicas coletivas existem? Existem. E elas se manifestam. Como a psicanálise pode dar juízo, pode ajudar a reconstruir. Em alguns casos, desconstruir para reconstruir. Então, a psicanálise pode ajudar na relação em repensar o poder, a autoridade das relações. Justamente por quê? Porque ela anda bem em relação aos impulsos inconscientes. Ela trabalha bem conflitos reprimidos, seja da individualidade, seja da coletividade. Tanto a individualidade procura a formação de identidade do eu, quanto a coletividade procura a formação da identidade do coletivo. Nós falávamos na aula passada aquela palavrinha alemã, Kultur, que identifica caráter, índole, natureza de um povo. Avançando, aqui também é a mesma coisa, motivação. Dando continuidade à nossa conversa, então, estamos a falar do lugar da teologia e da política. E, curiosamente, podemos observar o nosso tempo de hoje, onde a gente se dá conta de igrejas, tradições religiosas, onde existe uma ligação muito forte entre política e religião. Observe um pouco do nosso universo aqui no Brasil, e a gente se dá conta que existe realmente uma interação quando se trata dos valores religiosos, da ética e da política. Muitas religiões têm uma presença no social. Muitas religiões têm não só presença, como envolvimento em termos de funções políticas, vereança, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, que têm a bandeira religiosa e a bandeira política muito unidas. Vamos olhar de perto, observar e, na perspectiva da psicanálise, observar o fenômeno da presença das religiões na política. Uma distância crítica para uma análise de bom senso. Vamos avançando. Teologia e política, observem a pintura. Ela nos leva realmente a uma ideia de templo, as imagens, as figuras, as pessoas. E o que nos faz pensar é até onde a fé, a experiência de fé, até onde nossas experiências religiosas, elas têm uma presença, uma influência na política pública e nas leis. E como fazer, e como executar essa presença? Como ser, como partir da experiência religiosa para compromissos políticos na individualidade e na coletividade. Vamos avançando. Um outro olhar, nós podemos chamar um outro olhar da antropologia. Enquanto a antropologia olha para as expressões culturais, para as relações culturais e procura explicar a realidade do seu lugar, a antropologia também pode entrar em diálogo com a política em relação à cultura, em relação à organização social, olhares diferentes para a mesma realidade, diante da diversidade que nos provoca estruturas políticas e práticas ao redor do mundo. Vamos avançando. Observem o quadro. Estamos a pensar em antropologia e em política. Qual é a colaboração da política, da antropologia para a política?
ela sempre se volta para a questão da cultura, da organização social. Nós experimentamos diferentes culturas, diferentes formas de governo, diferentes tomadas de decisões, diferentes caminhos para a solução de problemas. Olhe um pouquinho ao nosso redor, olhe um pouquinho os continentes e veja a diversidade das expressões, das estruturas políticas na perspectiva antropológica. Avançando, próxima pintura será na perspectiva da sociologia, que também se volta para os aspectos de organização social e de interação humana. Simbolicamente, como o poder acontece, simbolicamente, como as instituições se organizam, as classes sociais, e elas determinam relações sociais e relações políticas. A sociologia tem um papel interessante em ajudar a pensar a realidade política. Veja pela pintura, aguçando a nossa sensibilidade sociológica, voltamos para o texto, reafirmando, a sociologia ajuda a repensar o lugar do poder, o lugar das instituições. Eu me lembro, quando era universitário, como havia uma ojeriza, uma repulsa dos universitários a qualquer tipo de instituição. A instituição é necessária, a organização é necessária? É necessária. É importante entender a natureza delas, como elas se fazem, como elas se apresentam. Sociologia ajuda a entender as classes sociais? Ajudam. Infelizmente, nós experimentamos numa sociedade onde cada vez mais o contraste entre os empobrecidos e aqueles que se enriquecem cada vez aumenta mais. E uma maioria se encontra na classe empobrecida. Então, a sociologia se volta para as relações sociais e para as políticas públicas. Avançando, Vamos observar, entrando agora na pintura do sonho, os elementos abstratos dessa paisagem onírica. Elementos e símbolos que procuram caracterizar a interação da mente inconsciente com as forças políticas, as forças econômicas, questão ideológica. Observe o quadro. Interessante, as imagens. Aqui, apresentando a vocês, então, conceitos fundamentais, a natureza do poder e a questão da ideologia. Evidentemente que o poder se manifesta a partir de posturas ideológicas. Como se dá o diálogo? A psicanálise pode oferecer uma abordagem do poder e da ideologia, sinalizando como mentes inconscientes moldam a nossa compreensão do mundo. Então, o poder é também uma força psicológica, influencia crenças e comportamentos. A ideologia, ela representa desejos e medos inconscientes. As ideologias nos repassam uma visão de mundo e do nosso lugar social. Essa aqui é uma abertura para a próxima cena, próxima pintura. Existe uma tensão entre os impulsos naturais e a repressão cultural. Nós temos uma série de vontades, mas existe uma repressão cultural. Elementos simbólicos refletem as visões. No caso, nós teremos dois representantes aqui.
Então teremos, olhem a imagem, observe os movimentos, detalhes. Aqui nós estamos diante da teoria política, uma visão de Freud e uma visão de Reich, duas visões diferenciadas. Nós já sabemos as posições do Freud em relação à religião, em relação às artes. Sua obra O Mal-Estar na Civilização nos traz a posição do Freud. E temos Reich com as suas teorias político-sexuais, muito interessantes. Mostram a repressão psicológica intrinsecamente ligada à estrutura social. Para Freud, a cultura reprime os impulsos naturais. Para Reich, a política pode ser entendida através da análise da sexualidade e das neuroses sociais. Controle, proibições, ameaças, pressões. Avançando. Próximo quadro. Representações abstratas e simbólicas. Como elas influenciam a psicologia de massa. Observe o quadro, bem ilustrativo. Então, estamos diante de estruturas de autoridade. Função do pai, a função do líder. E a psicologia de massa. Nós já nos demos conta da figura paterna no complexo de Édipo. Já comentamos das limitações dessa visão freudiana. Em geral, a autoridade é sempre internalizada e reproduzida ao longo da existência, ao longo da história, nos contextos sociais e políticos. Por outro lado, muito mais no mundo de hoje, a psicologia de massa, que apresenta seus líderes e que apresenta suas ideologias, exercendo uma influência sobre nós, muitas vezes explorando desejos inconscientes e medos coletivos. Próxima pintura. Manifestação de desejos inconscientes coletivos por mudança na estrutura de poder. Vamos observar a imagem. A imagem interessante, significativa, terá um tempo maior para depois aprofundarem. Momento que nós estamos vivendo hoje de revoltas e revoluções, e a questão de busca de política de identidade, de pertencimento. Muitos movimentos sociais manifestam desejos inconscientes coletivos e provocam mudança nas estruturas de poder e autoridade. Veja experiências próximas, brasileiras, aqui na América Latina, na Europa. Muitos movimentos revolucionários, muitas revoltas, em busca de expressões de desejo de profunda mudança. Existe também a política de identidade de povos em busca de reconhecimento. Veja o processo de migrações e imigrações, povos se deslocando de suas terras, procura de novas fronteiras, buscando sobrevivência, buscando identidade. Próxima apresentação, representações abstratas e simbólicas de ideologias. Observe o quadro, balança da justiça, os elementos isolados, e caímos na nossa conversa direita, esquerda e utopias. A psicanálise permite luzes sobre as motivações psicológicas por trás das ideologias. Enquanto a esquerda caminha numa direção do desejo por igualdade e justiça,
Uma direita procura e caminha em direção a uma ordem e tradição. As utopias alimentam os povos. Utopia, já conversamos, é um projeto de vida, é um sonho que procuramos, que buscamos, e nunca é alcançado, porque quanto mais caminhamos, mais a utopia se distancia. A utopia é uma expressão de desejos inconscientes, individual e coletivo. Próxima pintura. Manipulação de desejos inconscientes, medos. E construção do nosso consentimento. E a criação de simulacros que distorcem a realidade. Veja o nosso quadro, nossa pintura. Imagens, detalhes, posturas. Veja a presença da mídia e da propaganda, quando pede o nosso consentimento e quando cria simulacros. Mídia e propaganda têm um papel significativo na formação de opiniões, de crenças públicas. A psicanálise pode ser uma ferramenta para entender manipulação de desejos inconscientes e medos. A psicanálise pode e permite compreender nossos consentimentos. Pode desconstruir simulacros que distorcem a realidade. Próximo quadro, pintura. Profundo impacto do trauma individual e coletivo. Observe a imagem. Detalhes. O trauma pode ser individual, pode ser coletivo, mas tem um impacto profundo na política. A memória coletiva de eventos traumáticos pode moldar políticas nacionais e internacionais. Veja a questão de seguranças, questão de ameaças, de bombas, questão da liberdade, questão da vigilância do povo nas ruas, nos corredores, nos prédios, nos clubes. Memória coletiva de eventos traumáticos, acidentes geográficos, guerras, fome, seca. A política do medo, quando bem explorada, quando ela procura pegar os traumas, ela serve de manipulação e de controle. Avançando, representações abstratas desses desafios. Observe o quadro. Desafios em termos de mundo, de globalização. A psicanálise pode colocar luzes, como medos e ansiedades são explorados e podem gerar desafios e podem influenciar a política global. Observe o nosso mundo hoje em dia. Lembre-se, por exemplo, da experiência que nós tivemos no período do coronavírus. Próxima imagem, representações simbólicas da mente inconsciente e as práticas cotidianas no mundo da educação. A presença da psicanálise nas escolas, na educação infantil, no processo educativo, pode ajudar em muito na construção de relações saudáveis. Buscar o entendimento do inconsciente nas práticas do cotidiano. Por exemplo, na educação, abordagens, relações mais empáticas e compreensivas em relação ao comportamento humano, comportamento infantil, comportamento do adolescente. Eu gosto muito de uma imagem ligada ao adolescente, já trabalhei essa imagem com vocês. O adolescente é como se colocássemos um punhado de areia na palma da mão. Esse punhado de areia permanece na nossa mão enquanto ela estiver aberta. Se resolvermos fechar a mão,
toda essa areia vai embora. Assim é um pouco da psicologia com o adolescente. O adolescente precisa ficar em nossas mãos com a palma da mão aberta. A partir do momento que nós aumentamos os sistemas de controle, ele vai embora. Desafios da nova pedagogia. Avançando, busca por justiça e equidade. Administrando forças do inconsciente. Observe o quadro. Significativo. Volta a balança. Os personagens. A questão do lugar da ética. A ética na política. Como está fragilizada. A ética na política, na perspectiva psicanalítica, envolve a busca pela justiça, pela imparcialidade e pela equidade. Enfrenta forças inconscientes que procuram cobrir, ocultar a corrupção. Avançando, a psicanálise e a questão da tecnologia e o comportamento político. Observe o nosso quadro. Aqui apenas duas observações. Cada vez mais a presença forte da tecnologia e cada vez mais a presença da vigilância em todos os lugares. Somos vigiados. Interesses, manipulações, exercício de poder, controle. O futuro da política, quando a tecnologia avança, é incerto. Cresce a vigilância e levanta questões seríssimas à democracia. Nós renunciamos à nossa liberdade em nome da segurança? Nós renunciamos à liberdade em nome de mais controles? Interessa a nós termos o Estado como nosso pai, como nosso cuidador, no sentido psicanalítico da palavra? A psicanálise pode ajudar a entender o lugar da tecnologia quando influencia a psique e o comportamento político. Terminando com a última passagem, a última provocação, a dicotomia, a separação entre o aspecto carismático e poderoso das lideranças com seus traços sombrios e patológicos, que se manifestam pelo narcisismo, pela falta de empatia. Observe o quadro sugestivo. Com esse quadro, nós terminamos a nossa preleção, a nossa aula de hoje. Observe nossas lideranças e a personalidade de nossas lideranças. Para ser líder precisa ter carisma, mas não se pode transformar carisma em um poder patológico. A psicanálise pode oferecer olhares para entender essa dimensão patológica. Líderes podem ter traços narcisistas. Às vezes, num narcisismo doentio, patológico. Líderes podem buscar uma adulação constante e podem demonstrar falta de empatia. São traços de personalidades perturbadas que fazem uso do poder de maneira destrutiva e manipulativa. Patologias em lideranças têm consequências graves, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, tanto para a estrutura social quanto para a estrutura política. Bem, com essas reflexões, nós terminamos nossa abordagem sobre psicanálise em diálogo com a política e a política em diálogo com a psicanálise. Tenhamos depois um bom estudo, bom trabalho, um bom proveito.